nós sabemos que existe a Bíblia. Você sabe que existe a Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros que tem por início Gênesis e tem por final Apocalipse. Mas por que foi dado aos seres humanos esses livros? Foi dado aos seres humanos a Bíblia. Porque é na Bíblia que você encontra o sentido da vida. Em certo versículo na própria Escritura diz: a Bíblia é luz para os nossos olhos, lâmpada para os nossos pés. É a Bíblia que leva você a Deus. É a Bíblia que leva você à salvação. Mas como entender e compreender o que está escrito nestes livros? Um exemplo. Você que deseja conhecer, deseja ter, receber, você que deseja ser salvo, há uma necessidade de você conhecer a Bíblia. Você que se considera ateu, eu faço um convite a você. Eu faço um convite a você a ler a Bíblia e deixa a própria Bíblia te ensinar. Porque nenhum ser humano que procure Deus na Bíblia que não a encontra. Sim, todos nós que buscamos Deus através da palavra, através da Bíblia, o encontramos. Porque Deus, ele não é como os seres humanos, ele não pensa como os seres humanos, ele é o Deus que criou todas as coisas. Uma vez eu disse para as pessoas: olha, se vocês conhecessem certas histórias de alguns homens que passaram neste mundo e viveram e deixaram escrito a sua história, vocês encontrariam Deus. Eu falei isso aí. E eu quero que você também ouça isso. Talvez você fale: ah, mas eu não sei ler. Hoje existe Bíblia em áudio. Sim, no seu celular você baixa um aplicativo da Bíblia e você escuta. Ah, mas eu sou surdo. Com certeza você está enxergando, não está? Então com certeza você também tem a possibilidade de entender a Bíblia através da visão ou do áudio, igual eu expressei antes. Não tem escapatória para você. Porque, irmãos e amigos, quando você que está me vendo agora, eu peço que você assista esse vídeo por completo. No final desse vídeo, eu vou te dar um exemplo e vou te dar a direção, o alvo para você ser salvo. Sim, você que está acompanhando esse vídeo, assista até o final. Agora, você quer conhecer Deus? Pega aí um papel. Pega aí um papel e uma caneta. Você vai conhecer Deus nesses pequenos detalhes que eu vou te mostrar. Sim, pega aí. Pegou a caneta? O papel? Então vamos lá. Você vai anotar aí Gênesis capítulo 1. Para você conhecer Deus, você tem que ter uma Bíblia. Você precisa ouvir através de um aplicativo do celular a Bíblia, ou ler através da leitura em suas mãos. Então vamos lá. Você vai ler Gênesis capítulo 1, que fala a respeito do Espírito de Deus. Sim, fala a respeito do Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1. Você vai ler e Deus vai falar contigo. Gênesis capítulo 1. Você vai ler também Gênesis capítulo 2, a criação do homem. Sim, você vai ler Gênesis capítulo 2, a criação do homem. No próprio livro de Gênesis, você vai ler Gênesis capítulo 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Você vai ler a história de Noé. Por que Noé foi escolhido? Por que Deus falava com Noé? Você vai ler Gênesis capítulo 5, 6 e 7. Anotou aí? Você vai ler Gênesis capítulo 11.
por que Deus escolheu a Abraão. Por que Abraão creu em Deus? Você vai ler isso no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 21, você vai ler a história, a trajetória e o nascimento de Isaac. Você vai entender por que Isaac foi escolhido para ser a semente de Deus, diante dos homens. Sim, você vai ler e entender por que Deus escolheu aquele homem para ser um pai de muitas nações. Você vai ler também Gênesis capítulo 25. Em Gênesis capítulo 25 você vai encontrar a história de Jacó. Fica a pergunta, o homem perguntou a Jesus a respeito de uma morte de uma viúva, mas Jesus disse: Deus é Deus de vivo, é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que você vai ler a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quer conhecer Deus? Você tem que conhecer a história desses homens. Você vai ler a história de Moisés, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Você vai ler o começo da história de Moisés. Você vai ler também, está anotando aí? É para anotar. Reis capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. A história de Elias. Reis, capítulo 17. Uma parte da história de Elias. Você, anota aí, ó. Anota bem assim, ó. Eu preciso ler o livro de Malaquias. Você precisa ler o livro de Malaquias. Todas as pessoas que querem ser salvos, que querem encontrar com Deus, precisa conhecer a história do livro de Malaquias. Porque o livro de Malaquias é de encontro ao crente, é de encontro àquelas pessoas que creem em Deus. Fala ao coração, o Espírito Santo mostra o caminho através do livro de Malaquias. Então você precisa ler o livro de Malaquias. Missionário Mota, o que eu devo fazer mais? Você vai ler a história do Novo Testamento. E no Novo Testamento você vai encontrar em Mateus capítulo 1, a história de Maria e José. Todas as pessoas que querem, todas as pessoas que irão ser salvas, todas as pessoas que irão ver Deus face a face, conheceu e irá conhecer a história de Maria e José. Um exemplo de mulher e um exemplo de homem. José foi o maior homem da face que já existiu na terra, José, o carpinteiro. E Maria foi a maior mulher que já existiu e há de existir, porque ela foi graciada diante de Deus. Então, o crente que quer ser salvo, ele tem que conhecer a história de Maria e José. Então, você vai ler também, anota aí, Lucas capítulo 2. No livro de Lucas capítulo 2, você vai encontrar a história de quando Jesus era criança, quando Jesus era menino. O que aconteceu quando Jesus era menino? Você vai encontrar em Lucas capítulo 2. Você vai encontrar em Mateus capítulo 4 a luta e a tentação de Jesus. Porque todos nós passamos por luta. Você vai encontrar em Mateus capítulo 4 a tentação de Jesus. Você tem que conhecer. Agora, eu expresso muito para as pessoas, todas as pessoas que querem realmente ter intimidade com Deus, que querem realmente ter uma nova direção de vida mediante a Deus, precisa conhecer a história desses dois homens. Sim, precisa conhecer a história desses dois homens. Quem são? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Anota aí. Escreve assim, a história dos dois homens. Aí você vai colocar aí. Você vai colocar Lucas capítulo 5, Mateus capítulo 16, versículo 23, ou capítulo 16, João capítulo 18, o livro do Evangelho de João,
como diz algumas Bíblias, São João, livro de João, capítulo 18, Lucas, capítulo 22, é para ler o capítulo completo. Nesses versículos, você vai encontrar algo maravilhoso. Eu estou aqui, cabisbaixo, porque eu estou pensando aqui, esses versículos que eu falei para você, é da história de Pedro, antes da conversão, antes de encontrar face a face com Cristo, depois da salvação. Essa história de Lucas 5, Mateus 16, João 18 e Lucas 22, é a história maravilhosa que você vai encontrar. Mas anota aí. Agora, vamos lá para o livro de Atos. Vá no livro de Atos, capítulo 2. Anota aí, Atos capítulo 2, Atos capítulo 9 e Atos capítulo 10. 2, 9 e 10. Quando você lê Atos 2, Atos 9 e Atos 10, você vai perceber a transformação de Pedro. Porque todos aqueles que querem e que irão ver Deus face a face, andar com Deus, precisa passar por esse processo que Pedro passou. Pedro passou de um homem mau para um homem bom. A transformação que Deus fez nele. E é necessário que você também passa por isso, por uma transformação. Agora vamos entender a história de Paulo. Vê aí, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 e 8. Atos capítulo 7 e capítulo 8. Você vai ler os dois, Atos 7 e Atos 8. Você vai encontrar a história de um homem que era assassino. Como ele disse, eu tenho um espinho na carne. Ele era anteriormente, ele matava, apedrejava e perseguia os homens de Deus. Este homem você vai encontrar no capítulo 7 e 8. Agora você, chegando lá em Gálatas capítulo 1, você vai ver que em Gálatas, livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, você vai ver que houve uma transformação deste homem de Atos 7 e 8. Então você precisa entender, missionário, eu quero ser salvo e eu não quero ler esses capítulos que o Senhor falou. Não vai ser salvo. Como é que eu posso ser salvo se eu não conhecer a história de Isaac? Como é que eu posso ser salvo se eu não conhecer a história de Jacó, a história de Abraão, a história de Noé, a história de Adão e a história do Espírito de Deus que pairava sobre a terra? Então, você lembra que quando Jesus estava na cruz, ele abriu os braços e disse, está consumado. Está consumado o quê? Está consumado essas escrituras. Por isso que você tem que ler, porque uma vez que você lê, uma vez que você escuta, o próprio Deus te ajuda. Porque a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. Todas as pessoas que querem e desejam a salvação, desejam conhecer Deus, encontram Deus aonde? Na Bíblia. Você não encontra Deus em outros lugares, é na Bíblia que Ele está. Deus não está na religião, Deus não está na igreja A, B, C, Deus está na Bíblia. É aqui que você encontra Deus. É aqui que Ele fala, é aqui que Ele te transforma. Porque a palavra de Deus liberta, não disse? A palavra de Deus liberta o homem. É na Bíblia que você vai encontrar Deus. Todos esses versículos que eu te passei, agora você que está me ouvindo agora, bem pertinho aqui, você já leu Mateus capítulo 27? Você já leu Mateus capítulo 5? Você já leu Lucas capítulo 6? Eu creio em Jesus. Então, se você crê em Jesus, você já leu o capítulo 5 de Mateus? Porque ali em capítulo 5 de Mateus é uma bússola, é um mapa da salvação. O mapa da salvação está em Mateus capítulo 5.
O mapa da salvação está em Mateus capítulo 27. O mapa da salvação está em Lucas capítulo 6. Porque é o Cristo que fala de Abraão, é o Cristo que fala de Moisés, é o Cristo que fala de Elias, é o Cristo que fala de Malaquias. Lembra que Jesus pregou Malaquias? Ele disse: se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Isso está escrito lá em Malaquias. Aí ele pregou outro versículo, ele pregou a respeito da viúva de Sarepta, ele pregou Elias, ele pregou o primeiro Reis. Retornando aqui na minha mente, o Deus, ele é tão poderoso que ele pode te ajudar. Só que a pergunta fica aos nossos ouvidos. A pergunta fica diante de nós. Você quer salvação? Você quer conhecer Deus? Você quer entender Deus? Você quer ver Deus? Você quer sentir, quer ver, quer andar? Você quer ser filho de Deus? O mapa está aí, ó. O mapa da salvação eu te passei. Todos esses capítulos que eu te passei, você tem que ler. Para você entender a história da humanidade, a história em Deus. Não basta ter uma Bíblia na mão, não basta ter uma Bíblia em casa, você tem que ler. Esses versículos que eu passei para você tem que ler. Um exemplo, a pessoa que vai se batizar nas águas. Eu vou se batizar nas águas. Se você ler todos esses versículos que eu falei, se você ler todos esses versículos que eu te falei, ler com amor e carinho, porque tudo que é feito sem amor é pecado. Se você ler com amor e se batizar nas águas, é impossível você retroceder, é impossível você não ser salvo, porque o próprio Deus irá te guardar. O próprio Deus irá lhe alimentar, como alimentou Elias. O próprio Deus irá te guiar, como ele guiou os apóstolos. Mas você precisa ler a Bíblia. Esses versículos que eu te falei, você tem que ler. Missionário, e para ser salvo, eu preciso de mais algo? Precisa. Lê Apocalipse. Quando uma pessoa se batiza nas águas, quando uma pessoa aceita Deus de corpo, alma e espírito, quando uma pessoa ela quer Deus, deseja Deus, ela quer ser salva, ela lê Apocalipse e o próprio Deus, repito, o próprio Deus, ele ensina ao leitor, ensina ao ouvinte, o próprio Deus ensina o livro de Apocalipse. Se você lê o livro de Apocalipse e não está entendendo, você está correndo um grande perigo. Se você, estou falando de homens te ensinar, estou falando de você, o espírito que há aí dentro de você, a alma que está dentro de você, se a sua própria alma não está entendendo o livro de Apocalipse, você está correndo um grande perigo. Porque o livro de Apocalipse é a revelação para os nascidos de Deus. O livro de Apocalipse é a revelação, a direção para os nascidos de Deus. Então significa que você precisa nascer de Deus para entender o livro de Apocalipse. Não é homens que vão te ensinar, não é homens que irão lhe orientar, não é homens que irão dizer o que você deve fazer, é o próprio Deus. Porque está escrito, naqueles dias, eu, o próprio Deus, ensinarei, eu, o próprio Deus, serei o ministro deles. Então, meu irmão, você precisa ler esses versículos que eu te passei. Lê todos os capítulos que eu te passei e Deus vai ser o seu Pai. Para você se tornar filho de Deus, é necessário você conhecê-lo como Ele é. Jesus disse assim, Pai, eu te conheço e quero também que eles também te conheçam, para que nós se tornamos um só. Assim como eu te conheço, assim como eu sou do Senhor, eu quero que eles também sejam. Aí está o sentido da vida. O sentido da vida é conhecer Deus. Conhecer Deus. Andar com Deus, respirar Deus. Para que você possa ser salvo, irmãos. Por favor, entregue sua alma a Deus.
porque neste mundo vivemos só pouco tempo. O tempo passa muito rápido para os seres humanos, mas para Deus não. Eu desejo a você que você hoje entregue-se a Deus. Pegue uma Bíblia na sua casa, lê esses versículos que eu te passei e busque direção de Deus. Peça a Deus força. Peça a Deus que Ele cuide de você. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, o autor, consumador da fé. Ele disse, está consumado. E eu digo a você, se você ler os versículos que eu te passei, você encontrará o próprio Deus. Um abraço, meus queridos. Se inscreva no canal. A partir do momento que você se inscreve no canal, nós já ganharemos fraldas. Esse canal é assim, você se inscreve no canal, você ativa o sininho, você dá o joinha e aí nós receberemos fraldas para doar para as pessoas, para as mães carentes que passou por um processo de gravidez e a criança nasceu e está precisando, as mães carentes, e nós enviaremos até elas. Tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, que Deus abençoe a todos e por favor, repito, leia a Bíblia.